que alguém morreu, e aí foi pro céu, e chegou no céu, viu todo mundo quietinho, sentadinho, conversando. Foi você? Né? Se eu estiver errando a história aqui, você me corrige. Né? Chegou no céu, aí todo mundo comportadinho, tudo certinho, não sei o quê. Aí a pessoa quis ir conhecer o inferno. Deixa eu só dar uma olhadinha, como é que é? Foi isso? Né? Aí chegou lá no inferno, todo mundo curtindo, todo mundo rindo, brincando, todo mundo se alegrando, festa. Se fosse no nosso dia, né, vamos dizer assim, pagode, churrasco, o funk, todo mundo se alegrando, pegação, todo mundo feliz. Tudo que a carne gosta, tudo que o nosso ser humano, o nosso corpo gosta, as coisas que alegram a vida do ser humano. Aí a pessoa diz assim, ó, fala pro anjo assim, ó, eu prefiro ficar lá embaixo. Você tem certeza que você quer ficar lá? Eu quero ficar lá. Não, eu gostei mais de lá é mais alegre, o povo é mais animado, pode fazer qualquer coisa. Você tem certeza? Tem. Então, depois que for, não pode voltar. E aí, quando chegou no inferno, já não era o pagode, já não tinha um churrasco, já não tinha um funk, já não tinha cerveja, não tinha pegação, porque agora o diabo mostrou quem ele realmente era. O Senhor me chamou a atenção a respeito de Noé, a respeito da vida de Noé, da arca de Noé, do que aconteceu nos dias de Noé. E é o que eu quero falar com você nessa noite. O que acontecia que o Senhor Jesus se referiu nos dias de Noé? Primeiro, na época de Noé, Deus, se você ler Gênesis capítulo 6, você vai ver Deus extremamente insatisfeito com o ser humano. A Bíblia diz o seguinte: arrependo-me de ter feito o ser humano. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem tinha se tornado totalmente corrupto. E eu vou falar aqui sobre como eram os dias de Noé, e eu quero que você reflita se o que aconteceu lá não é exatamente o que também acontece, ou o que a gente também está vivendo nos dias de hoje. Deus chega ao ponto de dizer, eu me arrependo de ter feito ser humano. Primeiro, porque os homens haviam se tornado extremamente corruptos. O homem estava extremamente corrompido. A Bíblia está falando sobre a moral, sobre o caráter do ser humano. O ser humano estava numa época em que o caráter, em que a forma de viver do ser humano estava totalmente invertida e contaminada. O que era certo tinha virado errado. E o que era errado já era o que tinha se tornado normal. Então as pessoas faziam tudo de errado, trapaceavam, mentiam, roubavam, adulteravam e coisas piores. E na verdade para eles aquilo ali era normal. Quando muita gente começa a fazer uma coisa, aquilo se torna normal. Não se torna certo, mas se torna normal. Então a gente vive uma época hoje muito parecida, aonde você vê tanta gente roubando que roubar parece ser normal. Onde você vê tanta gente se viciando que se viciar parece ser normal. Onde você vê tanta gente mentindo que a mentira parece ser uma coisa normal do dia a dia. Eles viviam uma época onde a moral, onde o caráter, onde a forma de viver estava totalmente corrompida. A Bíblia também diz que o homem havia se tornado extremamente violento, extremamente agressivo. E a violência também quer dizer que o amor entre eles havia acabado, ou havia se esfriado num nível muito grande. Algo muito parecido com o que o Senhor Jesus falou que aconteceria nos últimos dias. Ele disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Naquela época de Noé já não havia amor, a violência era gratuita, a morte era banal, a vida havia perdido o sentido. Então os homens matavam uns aos outros até por causa de bobeira, até por coisas insignificantes. A Bíblia fala de um homem que matou outro só porque pisou o seu pé. E hoje a gente vê pessoas se matando por causa de 10 centavos, 50 centavos, R$1, R$2, ou às vezes um objeto que não serve para nada, que a pessoa não vai usar para nada, mas a vida do ser humano perdeu o significado. Muito parecido com o que a gente vive hoje. E ainda, para piorar, a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, que naquela época eles viviam distraídos, desatentos, vivendo a sua própria vida. Jesus diz, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. O problema não era essas coisas, porque essas coisas todo mundo tem que fazer. O problema é que eles viviam distraídos numa vida onde eles não tinham mais Deus e não se importavam mais em buscar a Deus.
Então eles viviam uma vida onde eles faziam tudo e mais um pouco e não tinham tempo, ou eles não davam importância para buscar a Deus. Muito parecido com o que a gente também vive hoje. O ser humano acha que está vivendo a vida dele e ele não precisa de Deus. Ele não precisa ir à igreja. Ele não precisa da religião. Ele acha que ele tem tudo que ele precisa. Ele tem dinheiro, ele tem saúde, ele tem a família, ele tem a casa, ele tem diversão, ele tem prazer, ele tem o lazer dele e ele acha que ele não precisa reservar um tempo para buscar a Deus. Ele acha que ele não precisa tirar o domingo dele para ir à igreja e que nós que estamos aqui na igreja agora, nós estamos perdendo tempo. Era exatamente isso que Jesus falou que acontecia na época de Noé. Só que aí, por outro lado, Deus diz assim: eu me arrependo de ter feito o ser humano. Mas quando Deus olha para a terra, tem um homem lá na terra que chamou a atenção de Deus. A Bíblia diz que esse homem achou graça aos olhos de Deus. E esse homem era Noé. E por que Noé achou graça aos olhos de Deus? Essa expressão achar graça é agradar a Deus, é alegrar a Deus, é alguém que Deus viu e se agradou do comportamento. E por que Noé achou graça aos olhos de Deus? Porque numa geração que estava corrompida, que não tinha caráter e que achava certo fazer tudo de errado, a Bíblia diz que Noé era um homem extremamente íntegro, era um homem extremamente correto. Noé vivia numa época em que todo mundo mentia, mas Noé não achava certo mentir. Noé vivia numa época em que todo mundo trapaceava, mas Noé não achava certo trapacear. Noé vivia numa época em que todo mundo era infiel, mas Noé era extremamente fiel à sua família, ao seu casamento e principalmente era fiel a Deus. Deus achou graça em Noé, porque numa geração de gente corrompida, Noé não se deixou corromper. E eu já quero, irmão, já começar a pregar para você e trazer isso aqui para a nossa vida, aplicar isso aqui na nossa vida. Nós vivemos no mundo exatamente como Noé vivia, exatamente com os mesmos problemas da época de Noé. Mas ainda que lá fora o mundo esteja se corrompendo, eu e você não podemos nos igualar. Eu e você não podemos nos misturar. Eu e você não podemos olhar para eles e dizer assim, ó, mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Mas todo mundo está indo, você não vai porque você não é igual a eles. Nós somos separados no meio da nossa geração. Noé sabia disso. Noé me lembra o que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram na Babilônia. Eles estão numa terra totalmente prostituída, totalmente corrompida. Só que a Bíblia diz, Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar. A gente precisa tomar uma decisão. Ou a gente é de Deus, ou a gente é do diabo. Ou a gente é da igreja, ou a gente é do mundo. Daniel e seus amigos decidiram não se misturar. Eles fazem, mas eu não vou fazer. Eles vão, mas eu não vou. Eles pecam, mas eu não vou, porque eu sei a quem eu pertenço. Oh, glória. Noé não se misturava. Noé era íntegro, Noé era justo. E Noé, acima de tudo, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé buscava a Deus. Numa época em que as pessoas achavam perda de tempo ir à igreja, Noé buscava a Deus. Numa época em que as pessoas só tinham tempo para construir patrimônio, onde as pessoas só estavam interessadas no prazer entre homem e mulher, a Bíblia diz, Noé buscava ao Senhor. Nenhuma dessas coisas eram pecados, mas quando você começa a buscar tudo isso e deixa o seu tempo com Deus de lado, aquilo se torna pecado. Trabalhar e ganhar dinheiro não é pecado, mas se o teu trabalho te afasta de Deus, vira pecado na tua vida. Relacionamento não é pecado, mas se o teu relacionamento te afasta de Deus, ele vira pecado na sua vida. Noé fazia tudo que os outros faziam, mas Noé colocava a Deus como prioridade. Eu vou me casar, mas primeiro eu vou buscar a Deus. Eu vou trabalhar e construir a minha casa, mas primeiro eu vou buscar a Deus. Eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer, mas eu não vou abrir mão da minha comunhão com Deus. A gente precisa entender isso. Irmãos, o mundo vai te dizer que você não tem tempo para ir na igreja porque você tem que estudar e trabalhar. Você não pode ir na igreja domingo porque você tem que descansar para acordar cedo na segunda. Mas se você abre mão do seu tempo com Deus por causa de qualquer outra coisa, você está perdendo tempo. Eu li uma frase, não lembro aonde, mas tem uma frase que diz que se você não tem tempo para Deus, você está perdendo tempo na vida. Você acha que está conquistando o mundo, mas você está perdendo o seu tempo, porque tudo isso sem Deus não vai te servir de nada.
Aí Deus olha para Noé e se agrada de Noé, porque vê um homem diferente. No meio de uma geração corrompida, vê alguém santificado. E aí Deus aparece a Noé e fala com Noé: Noé, construa uma arca, porque eu vou destruir esse mundo. Eu vou destruir essa civilização. E eu vou começar com você uma nova civilização. Um novo povo que, igual a você, busca a minha face, busca a minha presença. Eu quero refletir com você aqui sobre algumas lições da arca de Noé. A primeira lição é que Deus chama Noé para entrar na arca, não só para entrar na arca e se salvar, mas porque Deus queria começar uma nova raça humana, uma nova humanidade a partir de Noé. Primeira coisa, irmãos, Deus, quando nos chama para a presença dele, não é só para a gente estar na igreja, não é só para a gente ir morar no céu, mas Deus quer que a gente seja o primeiro de outros que vão aprender a servir a Deus. Deus queria começar com Noé uma nova civilização. O povo que vivia na época de Noé não buscava a Deus, não tinha caráter. Deus falou: Noé, eu vou te usar para que através de você muitas outras pessoas possam ter caráter e possam buscar a Deus. Deus te chamou para que através de você outros possam aprender a servir a Deus e andar em santidade. Não pense que Deus só quer você na igreja. Deus quer que você seja o primeiro de muitos outros. Aí eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro, dentro da nossa casa, Deus quer que você tenha uma família e que a sua família, a partir de você, possa buscar a Deus e possa servir ao Senhor. Josué disse, no capítulo 24, se eu não estiver enganado agora, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Geralmente a gente olha para esse versículo como uma promessa, como se Deus estivesse dizendo assim: ó, eu vou salvar a tua casa. Mas não foi isso que Josué disse. Josué disse: eu tomo a decisão hoje de que eu e quem estiver na minha casa vamos adorar e servir apenas ao Senhor. O que Josué estava dizendo? Eu vou servir a Deus e vou ensinar a minha casa a servir a Deus. Isso é o que Deus queria de Noé. Noé, você serve a Deus e você é fiel. Eu quero que você transmita isso para a tua família. Teus filhos vão ser fiéis a Deus. Teus netos vão ser fiéis a Deus. Teus bisnetos vão adorar a Deus. Deus quer que você, através do ensino, através do exemplo, salve não só a tua casa, mas todos os que estiverem ao teu redor. Esse é o propósito do Evangelho. Deus nos salva para, através de nós, salvar outras pessoas. Outra coisa que me chamou a atenção sobre a arca de Noé, é que Deus diz para Noé: construa uma arca, porque vai vir uma chuva, não é nem uma chuva, mas uma inundação, um dilúvio sobre a terra. E eu vou destruir toda a humanidade. Você consegue imaginar, irmãos, o tanto de água que precisa ter para destruir a raça humana? A gente passou por uma tragédia no começo do ano, destruiu aí boa parte da cidade. Tem lugares em Juiz de Fora que até hoje não voltaram ao normal. Morro do Cristo não voltou e vai demorar um bom tempo ainda para voltar a ser o que era antes. Então a gente está com a memória recente aí do que é o poder da chuva, do que é o poder da água. Mas ainda assim não destruiu nem a cidade de Juiz de Fora inteira. Você consegue imaginar o tanto de volume de água que precisa para inundar e para destruir uma raça inteira, a terra inteira? Não só uma cidade, mas um país e muitos outros países. Deus diz para Noé: Noé, eu vou mandar tanta água que não vai sobrar não vai sobrar nada, não vai sobrar ninguém. Noé teve que acreditar numa palavra aparentemente absurda. Noé teve que acreditar em algo que ele não estava vendo, que ele nunca tinha visto acontecer e que, na verdade, irmãos, não fazia nem o menor sentido. Com certeza, eu e você lá iríamos duvidar do que a gente estava ouvindo. A gente ia pensar que era coisa da nossa imaginação. A gente ia pensar: isso aí deve ser coisa da minha cabeça, eu estou ficando maluco. Mas Noé ouve a voz de Deus e o melhor, ele obedece à voz de Deus. Mesmo sem ver, mesmo sem saber como, mas se Deus falou, ele está obedecendo. A gente precisa aprender a obedecer à voz de Deus. A gente precisa aprender a não tentar entender o que Deus está fazendo, mas andar em uma obediência cega. Se Deus falou sim, é sim e ponto final. Se Deus falou não, é não e ponto final. O cristão precisa entender: Deus é Senhor e nós somos servos. E o nosso Senhor sabe o que é melhor para
nossa vida. Então, se Deus falou, independente do que Ele falou, aprenda a servir, aprenda a obedecer, aprenda a confiar, aprenda a caminhar debaixo da orientação e da palavra de Deus. Noé recebe, e acredito que até por isso, irmãos, isso é um dos motivos que Noé foi escolhido, pela fé que ele teve, de confiar no que Deus estava dizendo. Aí a Bíblia diz que depois da construção da arca, Deus manda Noé entrar na arca junto com a sua família, junto com os animais, 2 de cada espécie. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. Deus fechou a porta da arca. Noé só tinha uma palavra: construa. O tempo estava na mão de Deus. Quem determinava o tempo era Deus. E Deus determinou o tempo de começar, determinou o tempo que terminou, e Deus disse: agora entra. E quando ele entra, Deus fecha a porta. O fechar a porta aqui significa acabou o tempo. Acabou a oportunidade. Noé passou pelo menos 100 anos construindo aquela arca, construindo aquela embarcação. Quando chegou o tempo, a Bíblia diz que enquanto ele construía, ele foi pregador da justiça. Ele estava falando do que Deus havia dito a ele. Ele estava ensinando do que Deus havia falado. Enquanto ele estava construindo, as pessoas tiveram oportunidade de ouvir e de se arrepender. Agora que Deus fechou a arca, acabou a oportunidade. Eu quero dizer para você aqui nessa noite: Deus, Ele é o Deus de oportunidade, mas Deus também é o Deus que fecha a porta. Deus é o Deus que manda construir a arca para se salvar, mas Deus também é o mesmo Deus que vai fechar a porta da arca e dizer: não tem mais tempo de se salvar. Deus, assim como usou Noé para pregar durante todos aqueles anos sobre o arrependimento, dizendo para aquelas pessoas se arrependerem, mudarem de vida e começarem a buscar a Deus, Deus tem usado todos os dias pastores, pregadores, mulheres, homens, para pregar o evangelho. A Bíblia diz que até a natureza está pregando o evangelho. E Jesus disse que se a gente parasse de pregar, até as pedras iriam pregar o evangelho. Deus está soprando a palavra dele aos 4 cantos do mundo. O que é isso? É a arca sendo construída. Um dia ele vai fechar a porta e ele vai dizer: não tem mais tempo. Livro do profeta Isaías, se eu não me engano, 59, ele diz assim: ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Vai chegar uma hora que não vai dar mais para orar. Vai chegar uma hora que Deus não vai estar mais perto. E a gente está vivendo uma época de gente que nunca entrou dentro de uma igreja, ou que é desviado de igreja, que está tentando pregar a Bíblia para quem estuda a Bíblia, e eles dizem assim: ó, Deus é amor, Deus não vai matar ninguém, Deus não vai punir ninguém, Deus quer que você seja feliz. Gente que nunca leu a Bíblia, tentando ensinar a Bíblia para gente que é crente. Dizendo assim: não, Deus é bondoso, Deus não quer o mal de ninguém, Deus não vai mandar ninguém para o inferno só porque você está fazendo aquilo que você gosta de fazer. Deixa eu te falar uma coisa: o Deus de amor que prepara a arca para salvar também é o mesmo Deus que fecha a porta da arca, e quem estiver do lado de fora perdeu a oportunidade. Você consegue imaginar como foi aquele dilúvio? Você consegue imaginar a cena da quantidade de cadáver boiando ao redor da arca? Você consegue imaginar o fedor que devia ser aquilo? Animais, pessoas, vizinhos de Noé, parentes de Noé, conhecidos de Noé, amigos, gente que zombava de Noé. Você consegue imaginar o corpos de criança, de adulto, de idosos boiando ao redor da arca? Alguém vai dizer assim: mas Deus não vai fazer isso. Irmãos, Deus é bom, mas Deus também é justo. O mesmo Deus que salva é o Deus que vai mandar para o inferno quem não estiver dentro da arca da salvação. Agora, imagina algo muito pior. Você consegue imaginar o que vai ser o inferno? Se o dilúvio foi pavoroso, foi perigoso, foi doloroso, foi assustador, imagina o que vai ser o inferno. Porque a Bíblia diz que lá haverá pranto e ranger de dente. O inferno, irmão, vai ser infinitamente pior do que o dilúvio. Porque no dilúvio, quem não aceitou a salvação que Noé pregou, estava morto. No inferno, vai estar acordado.
O pior, irmãos, quem estava no dilúvio lá tinha morrido, sem consciência, sem nada. Muitos talvez nem viram a hora que a água entrou dentro de casa e levou eles embora. Muitos até talvez morreram dormindo. Mas no inferno, a Bíblia diz que haverá consciência. Vai lembrar de tudo que fez e não fez na terra. Vai lembrar das pregações, vai lembrar do evangelho. A Bíblia conta uma história a respeito de um mendigo e de um homem rico. A Bíblia diz que esse homem rico chamava Lázaro. Esse homem, enquanto estava na vida, viveu a melhor vida possível. O mendigo era crente, embora fosse mendigo. A Bíblia diz que os dois morrem. Um vai para o seio de Abraão, lugar de conforto. O outro vai para o Hades, lugar de tormento. A Bíblia diz que o homem rico estava lá embaixo. E ele vê Lázaro, ele vê o mendigo sendo confortado. Ele vê o mendigo no seio de Abraão sendo confortado pelas dores que passou aqui na terra. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que Deus vai nos confortar de cada lágrima que nós derramamos aqui na terra. A Bíblia diz que o homem vê o mendigo sendo confortado e ele diz assim, ó, por favor, pai Abraão, molha a ponta dos seus dedos e me refresca, porque eu não estou suportando aqui. Aí Abraão diz para ele assim, ó, enquanto você esteve em vida, você teve tudo do bom e do melhor. Só para abrir um parênteses, ele não foi para o inferno porque era rico, ele foi para o inferno porque se achava tão suficiente a ponto de não querer buscar a Deus. Não foi o dinheiro dele que o condenou, foi o afastamento de Deus. Aí Abraão diz para ele, enquanto você estava em vida, você teve tudo do bom e do melhor. E ele sofreu sendo fiel a Deus. Agora ele está sendo refrescado, enquanto você vai pagar pela vida que você teve na terra. Aí o homem diz assim, ó, então pelo menos manda um profeta na terra para falar com os meus parentes, para que eles ouçam e não venham para cá. Você vê que ele está lembrando, ele sabe do que ele tem consciência de tudo que ele fez. Aí Abraão diz assim, eu não posso fazer isso. Eles têm os profetas, eles têm a lei. Em outras palavras, eles têm a palavra de Deus. Que ouçam a palavra, porque senão vão parar no mesmo lugar que você. Você consegue imaginar o que vai ser o inferno? Você consegue imaginar o que 5 minutos de prazer vai causar na vida de muita gente? Você consegue imaginar o que uma vida desregrada vai levar de sofrimento? Eu te pergunto, irmãos, quando a gente começa a ter uma visão do inferno, a gente para repensar certas coisas. Será que vale a pena esse prazer momentâneo que a gente tem aqui? Porque o pecado é muito prazeroso no começo. Enquanto você está no pecado, ele é muito prazeroso. É uma vida muito boa. Mas quando você estiver no inferno e lembrar do tempo que você teve de pecado, você vai ver que não valeu a pena uma vida longe de Deus e longe da palavra de Deus. Aquele homem estava arrependido de todos os prazeres que ele teve na terra, porque todos os prazeres não foram suficientes para apagar o fogo do inferno. Deus fechou a porta da arca, e vai chegar uma hora que Deus vai fechar a porta da oportunidade. Se Deus está falando com você, se Deus tem falado com você, você precisa abraçar essa oportunidade. Aqui a Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser como nos dias de Noé. Aí alguém pode falar, e sempre tem um engraçadinho para falar assim, mas eu ouço isso há muito tempo. Irmãos, no tempo de Pedro, falaram a mesma coisa para Pedro. Disseram assim, eu ouço essa palavra há muito tempo. E Pedro disse assim, Deus não retarda a sua promessa, antes está sendo misericordioso para que vocês se arrependam. Em outras palavras, porque Jesus não voltou ainda, porque ele está tendo misericórdia e dando oportunidade. Mas, irmãos, pensa por outro lado. Você sabe o dia que você vai morrer? Você sabe que horas que a gente vai partir dessa para melhor, irmãos? Isso pode ser a porta da arca fechando para você. Mas eu estou novo ainda. Irmão, não tem idade para morrer. A gente sai daqui, bate a cabeça ali e morre. A gente sai daqui, é atropelado, sofre um acidente e morre. Não, Deus não vai deixar isso acontecer. Por quê? Você é tão mais especial do que os outros? Será que você é mais especial do que alguém que está enterrado lá no cemitério municipal? Porque diante de Deus, até onde eu lembro, todos nós somos iguais. Se eles morreram por inúmeras situações, eu e você não somos mais especiais, também podemos morrer. E a pergunta é, se você morrer hoje, onde você vai passar a eternidade? Se a porta da arca fechar hoje, para onde vai a tua alma? Se a porta da arca fecha hoje, com quem você vai acordar do outro lado da eternidade? No seio de Abraão, sendo confortado por ter sido fiel, ou nos braços de Satanás? Oh, meu Deus. Tem muita gente que vai se arrepender, irmãos, por causa do pecado.
Tem muita gente que vai se arrepender porque sai da igreja dizendo assim: agora eu estou vivendo, agora eu estou livre, agora eu faço o que eu quero, fica à vontade. O diabo está batendo palma para o espetáculo, agora você faz o que você quiser. Realmente, agora você ri quando você estiver lá com ele. Oh, Jesus. Não me lembro quem contou aqui, não sei se foi a missionária que contou aqui essa história, ou foi alguém que veio pregar de fora e contou essa história, que alguém morreu, e aí foi para o céu, e chegou no céu, viu todo mundo quietinho, sentadinho, conversando. Foi você? Né? Se eu estiver errando a história aqui, você me corrige. Né? Chegou no céu, aí todo mundo comportadinho, tudo certinho, não sei o quê. Aí a pessoa quis ir conhecer o inferno. Deixa eu só dar uma olhadinha como é que é. Foi isso? Aí chegou lá no inferno, todo mundo curtindo, todo mundo rindo, brincando, todo mundo se alegrando, festa. Se fosse no nosso dia, né, vamos dizer assim, pagode, churrasco, o funk, todo mundo se alegrando, pegação, todo mundo feliz. Tudo que a carne gosta, tudo que o nosso ser humano, o nosso corpo gosta, as coisas que alegram a vida do ser humano. Aí a pessoa diz assim, ó, fala para o anjo assim, ó, eu prefiro ficar lá embaixo. Você tem certeza que você quer ficar lá? Eu quero ficar lá. Não, eu gostei mais de lá é mais alegre, o povo é mais animado, pode fazer qualquer coisa. Você tem certeza? Tem. Então, depois que for, não pode voltar. E aí, quando chegou no inferno, já não era o pagode, já não tinha um churrasco, já não tinha um funk, já não tinha cerveja, não tinha pegação, porque agora o diabo mostrou quem ele realmente era. O diabo te vende uma ilusão. O diabo diz assim, ó, vem pra cá. Quanta gente agora que o diabo está usando um adolescente para dizer para o outro aqui, ó, experimenta isso aqui, dá um tapa nisso aqui, ó, você vai ficar nas nuvens. Aí experimenta uma maconha, o diabo diz assim, ó, isso aí não vai fazer não, você vai ficar, ó, você vai ficar tranquilão. Hoje você está tranquilão, daqui a um ano você está no crack, morando na rua, fedendo a carniça. Aí o diabo vai lá e diz assim, ó, você está precisando de um dinheiro, vamos fazer um bonde aqui, entra no tráfico aqui, ó, tranquilo, você vai fazer um servicinho, toda semana tem pagamento, ó, as garotas vão te querer, você vai andar de nave, vai andar de moto, vai andar de carro, aí ele te vende a ilusão. Depois que entra no tráfico, é bala, é cadeia e é caixão. Não, você vem aqui, ó, sai da igreja. Na igreja não pode namorar, não pode fazer isso. Aqui é pegação. Aqui você vai ter quantos namorados você quiser. Você vai beijar na boca, você vai pra cama, você vai com quem você quiser, você vai ter tudo. Aí quando chega lá, pega AIDS, pega doença, pega isso, pega aquilo outro, vira mãe solteira e vai morar na rua. O diabo te vende a ilusão. E depois ele mostra quem ele é. O diabo te vende o pecado, dizendo que a melhor coisa do mundo foi o que ele falou para Eva: se você comer isso aqui, você vai ser igual a Deus. A Eva pensou, meu Deus, eu vou ser igual a Deus, eu vou ter tudo o que eu quiser. O diabo falou, vai. Depois que comeu, veio a desgraça, veio a dor, veio o sofrimento. O diabo te vende a ilusão. A minha pergunta é, ou você entra na arca, ou você vai estar do lado de fora. E não queira estar do lado de fora quando Deus fechar a porta da arca. Outra lição sobre a arca, a Bíblia diz que ela representa o batismo. A arca dos nossos dias é a salvação. A história da arca nos fala sobre salvação. Deus salvou Noé da morte. E Deus hoje está nos salvando também da morte, porém da morte eterna, que é o inferno. A Bíblia chama de segunda morte ou da morte eterna. Mas não pense que você vai morrer, não. Vai estar acordadinho lá no inferno. A Bíblia diz que essa arca agora é o batismo, porque Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Quando você aceita Jesus, quando você toma o compromisso de se batizar nas águas, quando você assume publicamente que agora você serve a Deus, você está entrando dentro da arca da salvação. A diferença é que na época de Noé, o mundo foi destruído por água. O apóstolo Pedro diz que o nosso mundo não vai ser destruído por água, mas por fogo. E a única forma de você se salvar é entrando nessa arca. A única forma de você se salvar é aceitando Jesus. É recebendo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se batizando como compromisso público de que você é uma nova criatura. E a partir de agora, andando em uma nova vida. A partir de agora, andando conforme a palavra de Deus. Essa é a única forma de você escapar da condenação eterna. E não pense, irmãos, que esse dia não vai chegar porque vai. A Bíblia diz que na época de Noé, todo mundo zombava, vivia distraído, não dando importância. Noé passou pelo menos 100 anos
uma estimativa de pelo menos 100 anos, construindo aquela arca. Imagina durante todo aquele tempo o quanto ele não foi zombado. O quanto ele não foi motivo de piada na roda dos escarnecedores. Mas Noé permaneceu firme na sua posição. E um dia a fé de Noé foi justificada. Eu quero dizer para você que aceitou Jesus, que está servindo a Deus. A sua fé um dia vai ser justificada. Você vai viver anos aqui nessa terra sendo fiel a Deus. E talvez durante todos esses anos, muita gente achando besteira o que a gente faz. Achando bobeira ir para a igreja. Achando bobeira ser crente. Achando bobeira renunciar à carne. Você talvez vai ser zombado durante 20, 30, 40, 50 anos. Mas um dia a nossa fé vai ser justificada. Porque a Bíblia diz que um dia Deus vai fechar a porta da oportunidade. Jesus vai voltar. Quem tiver com ele, se tiver morto vai ressuscitar. Se tiver vivo vai ser arrebatado. E quem não estiver com ele, ali vai começar o seu julgamento. Então, se você não mudou de vida ainda, aproveita que a porta ainda está aberta. Pode ser que essa porta feche para você. Pode ser que Jesus volte para você ou volte para a igreja. E depois que, se você já aceitou, se você já está nessa arca, permaneça fiel. Permaneça firme. Tem dia que vai ser difícil. Eu imagino que durante aquele processo teve muitos dias que Noé repensou: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que vale a pena continuar isso? Será que vale a pena suportar o que eu estou suportando? Eu tenho certeza que durante o período que ele ficou dentro da arca, alguns bons meses dentro daquela arca, enquanto o mundo estava inundado, eu tenho certeza que ali foram muitos momentos de dificuldade, mas valeu a pena todo o sacrifício. Se você já está na presença de Deus, fica firme. Porque um dia, irmãos, nós vamos entrar pelas portas da eternidade. E aí todo o sofrimento vai ser justificado. Toda a renúncia que você fez vai valer a pena. Todo o sacrifício que você fez aqui na terra vai ser recompensado. Tudo que você abriu mão por causa de Jesus, um dia, lá na eternidade, você vai dizer assim: ainda bem que eu fui fiel, ainda bem que eu permaneci, ainda bem que eu não voltei atrás, ainda bem que eu continuei firme na presença de Deus.